Falsos líderes, falsos salvadores da pátria, sempre existiram na história da humanidade. E o que todos eles têm em comum? Todos abusaram de seus poderes e da sua crueldade contra o seu povo, sendo o grande responsável por milhares e milhares de mortos. E assim, quem será que foi os piores ditadores da história? Para conferir e não perder nada, fica de olho nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Thiago Martinez e esse é o canal Café com Investimento, um canal que fala sobre educação financeira e investimento e também trago curiosidades sobre economia. E se você curte esse tipo de assunto, já aproveita, já se inscreve aí no canal, dá essa moral para o nosso canal continuar crescendo e assim, quem sabe, se tornando um dos principais canais de finanças e investimentos do país. E também, se você quer ter acesso a mais conteúdos de investimento e economia, já aproveita, já me segue lá no Instagram, pois lá eu posto dicas diárias, assim conseguindo te ajudar ainda mais. O que te vem à mente quando você ouve os nomes de Adolf Hitler, Mao Tse-tung, Idi Amin e Joseph Stalin? Com certeza a imagem de ditadores cruéis da história da humanidade. E poderíamos tranquilamente listar aqui nesse vídeo outros ditadores do passado e também do presente que acabaram sendo péssimos para os seus países. E uma curiosidade, olha que o Hitler nem foi o que mais matou na história. Então, bora conhecer os 5 piores ditadores da história. E o quinto lugar vai para Benito Mussolini, que foi um dos fundadores do fascismo na Itália. Um regime totalitário que perdurou na Itália entre 1922 até 1945. E um dos admiradores de Mussolini era nada mais, nada menos de que Adolf Hitler. E isso fez com que Mussolini se unisse a Hitler, tanto que levou o regime fascista a aprovar leis antissemitas na Itália e acabaram sendo responsáveis por deportarem 7.000 judeus para os campos de concentração na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Desses 7.000, quase 6.000 foram mortos. E essa aliança entre Mussolini e Adolf Hitler foram responsáveis pela morte de mais de 440.000 durante a guerra. E o quarto vai para Mao Tse-tung. Mao Tse-tung foi um líder comunista, ditador e tido como um revolucionário chinês. Ele é hoje considerado um dos maiores genocidas da história. Participou da fundação do Partido Comunista Chinês em 1921, com base no modelo soviético e também um grande simpatizante do marxismo. Mao Tse-tung governou o país desde a sua criação em 1949 até a sua morte em 1977. Ele teve a ideia de implantar uma estatização forçada na China, onde todos os bens, recursos e meios de produção se tornaram propriedades do Estado. Junto a isso, dividiu a civilização chinesa em colunas agrárias e colunas industriais, que acabaram sendo altamente controladas pelo governo. Assim, comandava toda a produção, o trabalho e até a vida particular das pessoas. Outra etapa do seu governo foi um grande salto à frente na ideia de industrializar altamente a China, a um ponto em que ele acreditava que geraria tanta renda que finalmente ele conseguiria atingir a igualdade social. Entretanto, o Estado confiscava tudo e nada ficava com o povo. Povo esse que logo em seguida começou a perecer por falta de alimento e excesso de trabalho. Por fim, com o propósito de eliminar qualquer mentalidade burguesa, Mao Tse-tung promoveu a Revolução Cultural,
trazendo a censura e também o Livro Vermelho e o famoso Exército Vermelho. Muitos dos considerados inaptos a essa nova ordem acabavam sendo humilhados, presos e muitos acabavam sendo mortos. Qualquer oposição em seu caminho acabavam sendo eliminados. Mao Tse-tung ficou no poder durante 27 anos e foi o grande responsável pela morte de 77 milhões de pessoas. E o terceiro lugar da nossa lista vai para Idi Amin. Ele foi considerado um dos dirigentes mais sanguinários da África. Idi Amin assustava pelos seus atos macabros. Qualquer um que se opusesse a ele era exterminado com requintes de crueldade. Seus inimigos acabavam sendo arremessados em lagos repletos de crocodilo ou acabavam sendo fuzilados ou até mesmo decapitados. Sua psicopatia era tanto que os boatos que corria é que o sádico Idi Amin, ele tinha um freezer repleto de cabeças decepadas de seus inimigos e também que ele praticava o canibalismo. Idi Amin foi o grande responsável por acabar com a economia de Uganda e também promoveu a expulsão dos asiáticos do país. Estima-se que ele seja o responsável pelo assassinato de aproximadamente 300 mil ugandenses de 1971 até 1979 durante o seu governo no país. E o segundo da nossa lista, um dos casos mais famosos da história, é de Adolf Hitler. Nascido na Áustria, Hitler foi um político alemão que serviu como líder do partido, liderando o partido nazista e tentando aplicar um golpe de Estado, mas foi contido e acabou sendo preso. E foi na cadeia que Hitler acabou escrevendo o seu primeiro livro. E lá continha as ideias bases da sua doutrina nazista. Alguns anos mais tarde, conseguiu se estabelecer na política, assumindo o cargo de chanceler do país, um dos cargos mais altos do governo alemão. E após a morte do presidente da Alemanha, finalmente Hitler conseguiu chegar ao cargo e assim ter o domínio completo. Após assumir o domínio, Hitler criou vários programas que acabavam beneficiando os alemães. Mas, por outro lado, acabou acontecendo um extermínio em massa das pessoas que não se enquadravam no modelo nazista. Hitler foi o principal instigador da Segunda Guerra Mundial e figura central de um dos maiores massacres em massa da história. Ele buscou exterminar grupos que ele considerava indesejados. Grupos esses como os judeus, os homossexuais, os ciganos, os negros, os deficientes físicos, o que ficou conhecido como o Holocausto. E ao longo de 11 anos no poder da Alemanha, Hitler ele foi responsável direta e indiretamente pela morte de no mínimo 40 milhões de pessoas. Desse total, cerca de 6 milhões seriam judeus que acabaram sendo perseguidos implacavelmente pelo Holocausto. Em muitos dos casos, acabavam sendo mortos nos campos de concentração ou por trabalhos forçados. E o primeiro da nossa lista vai para Joseph Stalin. Ele foi um dos maiores genocidas da história. Sob a liderança de Stalin, a União Soviética desempenhou um papel decisivo na derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. E assim, passou a assumir o status de superpotência mundial. Stalin tinha o propósito de transformar a União Soviética de nação camponesa em uma superpotência industrial. Assim que ele assumiu o poder, iniciou uma intenção de industrialização, cujo projeto não incluía apenas a implantação da indústria,
como também a modernização da tecnologia utilizada. Além disso, no seu governo socialista, ele restaurou uma estatização forçada das empresas e da agricultura, ao qual todos os meios de produção, como o campo, as fábricas e as fazendas, se tornaram propriedades do Estado. Assim, qualquer atividade econômica ficava ao controle de seu governo. O seu discurso é que tudo isso seria propriedade do povo e ficaria para o povo, mas a realidade era que tudo pertencia ao Estado. Tanto é que o próprio povo acabava sem nada. Durante o regime de Stalin, também ficou marcado por constantes violações dos direitos humanos, massacres e execuções extrajudiciais de milhares de pessoas. E sem contar o enorme número de pessoas que acabou morrendo por causa da fome. Durante 30 anos como líder socialista da União Soviética, estima-se que Stalin foi responsável pela morte de 43 a 60 milhões de pessoas no seu governo. E se você quer ver um pouco mais a fundo como foi esse tempo sombrio na União Soviética nessa época, você pode conferir assistindo o filme A Sombra de Stalin. E se você quer conhecer mais a fundo essas e outras histórias, recomendo que você assista o documentário Como se tornar um tirano, que você consegue encontrar na Netflix. Agora, quero saber a sua opinião. Já aproveita, já comenta aí qual que você acredita na sua visão que foi o ditador mais perverso da história. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, assim o YouTube entende que é um vídeo relevante e acaba entregando para mais pessoas conhecer as histórias desses ditadores cruéis. E já aproveitando, já ativa o sininho, assim você vai ser avisado toda vez que entrar vídeo novo no nosso canal. Esse é o canal Café com Investimento e até o próximo vídeo.